Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje damos início, né, ao curso anual, né, de introdução ao conhecimento teosófico, abordando esse livro que foi recentemente publicado e faz parte do projeto Pioneiros, né, que é um livro do Geoffrey Martin, Deidade, Cosmos e Homem. Então, esse livro ele se propõe, como diz o subtítulo, né, fazer um esboço da ciência esotérica, oferecendo os conceitos básicos da teosofia, baseado principalmente nas cartas dos Mahatmas para o Sr. Sinet e na obra, né, da senhora Helena Blavatsky, que é uma obra bastante extensa, né, vários artigos e livros. À esquerda, a gente pode ver o livro original, né, em língua inglesa, que foi publicado há vários anos, e esse ano, à direita, o livro já traduzido e publicado aqui no Brasil, disponível pela editora Teosófica. Antes de iniciarmos os comentários, né, a respeito dos capítulos, do capítulo de livro reservado para hoje, vale a pena, como é o primeiro encontro abordando o referido livro, falar um pouco sobre o autor, né, Geoffrey Parkin. Então, ele foi um conhecido palestrante e escritor inglês, muito ativo na Sociedade Teosófica de Adyar, né, na Índia, e ele serviu na Inglaterra ao movimento teosófico de várias formas, incluindo ocupando o cargo de secretário-geral da Sociedade Teosófica. Ele foi membro do Comitê Executivo da Federação Europeia por vários anos e do Conselho Geral da Sociedade Teosófica. Ele faleceu em 2004 e nunca se casou. Ele nasceu na Inglaterra em 10 de dezembro de 1909. Ele teve uma educação tradicional, conservadora, em internatos, e é dito que ele teve uma juventude bastante feliz, né? Uma infância e uma mocidade bastante feliz. Mas ele foi criado como um cristão anglicano, era bastante devoto, mas à medida que ele amadurecia, né, a partir da adolescência, ele passou a questionar ah, alguns dogmas e passou a fazer sua busca, né? E num desses livros do autor do Cyril Scott, ele encontrou referências, né, aos livros, às publicações teosóficas, e foi aí que ele conheceu então essa literatura. Ele estudou na Universidade de Londres, foi aprendiz de engenharia elétrica numa instituição perto de Manchester, e ele frequentou o Manchester College of Technology. Ele foi militar por 6 anos e ele pertencia ao exército inglês, né? Ele usava os momentos livres para estudar teosofia na sua mocidade e na sua maturidade. E é dito que ele conheceu um cavalheiro indiano, né, um senhor indiano, que conversou com ele sobre uma visão diferenciada, né, da religião, o que o motivou a fazer mais estudos, né, a respeito da teosofia e dos assuntos que lhes são pertinentes. Então, esse é o panorama dos primeiros anos do nosso autor. Em relação ao trabalho teosófico, falamos já um pouco, mas vamos detalhar aqui que ele era filiado à loja de Leeds, que rapidamente percebeu o potencial, né, o seu potencial, e ah, é dito que ele já chegou à Sociedade Teosófica com um conhecimento de peso, né, sobre a sabedoria antiga e o trabalho da senhora Blavatsky. Por conta disso, ele foi convidado a dar palestras
E ele teve uma prolífica carreira como orador, visitando vários países, sendo que esse trabalho se estendeu por aproximadamente 60 anos. Aqui à direita nós temos a imagem da senhora Blavatsky, que serviu de referência no estudo empreendido pelo senhor Geoffrey Patton. Ah, na década de 80 e 90, ele foi um líder, né? E promoveu cursos, principalmente nos finais de semana, abordando principalmente a doutrina secreta. E esses cursos foram realizados em diferentes locais, tá? Como Terence Park, Camberley. E ele participou, né, de trabalhos de divulgação sobre teosofia, ciência, principalmente na própria secção inglesa, da qual ele fazia parte, né? Em abril de 2001, ele deixou o Comitê Executivo da Sociedade Teosófica após 40 anos de serviços prestados à nossa sociedade. Ele escreveu artigos importantes, ele também foi autor de diversos livros, tanto que em 1996 ele foi condecorado pela Sociedade Teosófica, a Medalha Barral, pelo seu trabalho, né, junto à literatura teosófica, na divulgação e na produção de material sobre a teosofia. Então, nós temos aqui algumas imagens de algumas capas, né, alguns títulos que ele foi autor, e um dos títulos é exatamente o que nós estamos nos propondo a estudar, né? Muito bem. Agora, ah, deixando a sua biografia e já adentrando, né, o nosso livro, o livro que estamos abordando, ele começa com uma introdução à própria ciência esotérica. E eu já aproveito para deixar o convite àqueles que nos assistem, nos ouvem, para que consultem e leiam, né, o livro na íntegra, né, pessoalmente, já que aqui a gente se propõe a apenas apresentar algumas ideias veiculadas, né, por esses textos. Então ele começa, como dizíamos, né, com uma introdução à ciência esotérica, começando pela definição, né, daquilo que seria a própria ciência esotérica. E ele o faz dizendo que trata-se de um corpo de ensinamentos religiosos, filosóficos e científicos, né? Religioso porque nos religa, né? Fala da nossa realidade última, né? E de como o homem se relaciona com essas realidades. É filosófico porque a ciência esotérica aborda as grandes questões da vida, a origem do homem, seu destino, a moral, a ética. E é também científico, porque a ciência esotérica, como o próprio termo indica, ela está alinhada, do ponto de vista metodológico, com a própria ciência material. Então, ambas se baseiam em trabalhos, percepções empíricas, né? Ou seja, baseadas na experiência e de múltipla colaboração, né? Então, existem inúmeros indivíduos em diferentes épocas, em diferentes locais, que contribuíram para o corpo de conhecimento das ciências, né? E, nesse caso, da ciência esotérica. Então, ela também, muitas vezes, é referida como tradição-sabedoria, ou tradição-sabedoria universal, sabedoria perene, ou filosofia perene. Então, são vários termos que indicam um conjunto, um corpo de ensinamentos de diferentes
disciplinas e que carregam uma série de conhecimentos abarcantes, né? Porque não deixa de lado as descobertas materiais, mas ela vai além, né? Então ela considera não apenas o mundo visível, tangível, material, mas também outros planos, né? Os planos sutis, invisíveis, e que foram descritos por diferentes indivíduos em diferentes épocas, usando a linguagem corrente de então, né? Ah, então esse corpo ele se propõe a aproximar o homem da perfeição e a ensiná-lo sobre a própria natureza da qual ele faz parte, principalmente no que diz respeito ao conhecimento das leis que regem a vida e a forma, e, em particular, a lei de evolução, né, a lei de progresso, que é aquela que conduz o homem a um aperfeiçoamento gradual a respeito, não por acaso, né, nós lemos palavras que teriam sido ditas por Jesus, né, sede perfeitos, como o perfeito é vosso Pai que está no céu, né? Sendo que existe toda uma interpretação do que seja o céu, do que seja esse Pai e do que nós mesmos somos, né? Já que a ciência esotérica ela nos diz, né, baseado nesse corpo de ensinamentos, de múltiplas colaborações, né, de múltiplos indivíduos, de que nós não somos o corpo, mas nós somos um agregado de corpo, alma e espírito. Então nós temos aí elementos grosseiros e sutis. E isso se estende, na verdade, a toda a criação, a toda a manifestação, a toda a natureza. Então esse é um dos elementos abordados pela ciência esotérica, pela tradição sabedoria, pela teosofia, pela filosofia perene. Então, recapitulando, a ciência esotérica ela é religiosa porque ela vai tratar da relação do homem com a fonte última da existência. Ela é filosófica porque ela aborda questões sobre a origem, o destino e a natureza do homem e do próprio universo, do cosmos. E ela é científica porque ela vai se valer de métodos empíricos, ou seja, aqueles baseados na experiência, na observação, testados, né, ao longo de incontáveis gerações, né, desde a mais remota antiguidade. A diferença é que os instrumentos que os cientistas da matéria usam são instrumentos falíveis, né? São instrumentos que podem descalibrar, são instrumentos limitados, mas que também evoluem. Enquanto que o, aquele, o mestre de sabedoria, né? Aqueles indivíduos que são vanguarda da espiritualidade na sua época, né? Na sua geração, eles contribuem com essa ciência esotérica através de instrumentos internos, né? Invisíveis. Então, eles têm visões, eles têm intuições, eles têm percepções. Não que os cientistas da matéria também não possam lançar mão. Aliás, muitas descobertas foram, na verdade, insights, né? Inspirações que, segundo a ciência esotérica, na verdade, advêm dos veículos sutis, né? Que formam esse agregado humano, né? Que é o homem holístico, o homem completo, né? Então, o próprio Einstein fala na superioridade da intuição em relação à razão, por exemplo. Então, esses instrumentos materiais e internos, sutis, espirituais, invisíveis, eles não são excludentes, eles são complementares. Por isso é que se diz que a ciência esotérica ela é abarcante, ela é totalizante, porque ela, na verdade, abraça todo esse conjunto, né, de conhecimentos que o homem produz e compartilha desde épocas imemoriais.
Daí a importância dos registros, né? Dos textos, das escrituras. Isso sem, obviamente, desvalorizar a tradição oral. Um outro ponto importante é que ah, esses diferentes, esses diferentes períodos, com as suas respectivas expressões dessa verdade que corre como um pano de fundo, ela vem atender às necessidades daqueles homens, daquelas épocas e daqueles determinados momentos. Então, a ciência esotérica ela progride, assim como a ciência material. Mas, no caso da ciência esotérica, boa parte do conhecimento ele fica velado, ele fica oculto, ele é trazido de forma simbólica, metafórica, por vários motivos, como nós veremos, para não ser corrompido, como as religiões têm sido corrompidas a partir dos seus fundadores, e para que não seja mal utilizado esse conhecimento. Como o próprio Evangelho diz, né, não jogueis pérolas aos porcos. Então, acreditamos que esse seja um dos motivos pelos quais esses instrutores, né, como Jesus, Buda e outros, falavam por parábolas, por alegorias, por histórias. Então, quando se fala em conhecimento esotérico, nós estamos falando de realidades, de verdades que foram adquiridas e desenvolvidas, né? E esse desenvolvimento ele vem paralelo ao desenvolvimento de faculdades latentes, né? Então, o homem ele tem potenciais, assim como no corpo físico pode ser treinado, o corpo físico, o corpo biológico ele pode ser adaptado para realizar certas tarefas e atender a certas necessidades, a algumas condições. O mesmo se dá com os corpos sutis do homem, né? Aquilo que os espíritas chamam de perispírito, aquilo que os cristãos chamam de alma, e aquilo que os teósofos, né, costumam chamar de os corpos, né, do homem, incluindo aí, né, o corpo astral, mental e fisicamente etérico, além do biológico, dentre outros, né? Então, esses outros corpos, eles, da mesma forma que o biológico, eles têm potenciais latentes, né? Faculdades latentes, que podem ser usadas para que se possa fazer descobertas, para que se possa entender melhor a natureza e como ela funciona. E, a partir daí, traçar uma linha de ação, né? No sentido de nos alinharmos às metas e aos objetivos da natureza. E que, no caso, em particular, é tornar o homem melhor, tornar o homem mais útil e fazer com que nós possamos expressar, né, na prática, a unidade que é a própria manifestação. Então, o esoterismo, quer dizer, o estudo do lado oculto ou interno das coisas, né? Que nós temos o exotérico, que é aquilo que é externo, e o esotérico, que é aquilo que é interno, né? Então, dentro desse estudo, em particular do estudo esotérico, nós temos diferentes vultos, né? Diferentes personalidades, e que são descritas, né? Como adeptos, mestres iniciados, santos, mahatmas, mestres de sabedoria, profetas, videntes, hierofantes. Esses foram, então, indivíduos que, de alguma forma, eles se tornaram mais ou menos conscientes, né, dessa realidade extrafísica, né, não apenas a física, mas eles transcenderam, né, um dos objetivos da nossa existência é exatamente transcender, né, e além, né, como diz, né, a história do herói, né, ver além do alcance, né, enxergar além do alcance. Então, o desenvolvimento dessa visão, dessa percepção, está por trás do aperfeiçoamento do homem, de modo que a gente vai conseguir enxergar a necessidade do nosso próximo, saber onde podemos ser mais úteis, saber como agir melhor, tomar as melhores decisões
sermos benignos e trabalharmos em prol do progresso espiritual, em primeiro lugar, e que muitas vezes não coincide com aquilo que as pessoas denominam como felicidade ou progresso, né? Real. Muito bem, às vezes são conflitantes. Então, a jornada de alguém que se aperfeiçoou, que se tornou um mestre, como o nosso exemplo, né, enquanto cristãos, mas Jesus, ou para um budista Buda, para o hindu Krishna e para os seguidores do zoroastrismo, o próprio Zoroastro, e assim sucessivamente. Então, muitas vezes somos tentados a pensar de que eles foram privilegiados, e segundo a ciência esotérica, não é o caso. Né? Se eles alcançaram um patamar de conhecimento, de sabedoria e de moralidade acima da média, foi por esforço próprio e por um autotreinamento rigoroso. E isso leva a muitas vidas. Isso não se deu de um momento para o outro. A natureza disse, né? Não dá saltos. Então, existe uma evolução. A gente vê a ciência falar, a gente encontra fósseis de milhões de anos, né? E nós temos hoje os representantes daqueles fósseis, né? Os, os animais que tiveram, que vieram, né, daquela linhagem. Então, o mesmo se dá com os homens distintos, né? Sejam eles anônimos ou aqueles já bem conhecidos, né? Então, o sábio, na verdade, ele, ele expressa apenas aquilo que ele conquistou, né? E, obviamente, o progresso ele se dá de forma gradual, paulatina e ad infinito. Mas, evidentemente, uma vez alcançado um conhecimento básico e necessário, ele pode avançar mais rapidamente. Isso exige esforço, isso exige dedicação e muitas vezes se paga um preço alto, né? Por conta da disciplina, é preciso abnegação, né? E uh, ele deve se abster de muita coisa, se privar de outras, mas, por outro lado, ele tem a sua visão ampliada, né? Então, ele vai avançar em estatura espiritual, em santidade e em iluminação. Por conta da existência desses seres, é dito que em outras dimensões, né, nas dimensões mais sutis, até porque nós nos unimos de várias formas, através do ar, através da terra, e já que existem esses seres diferenciados, é justo que exista, portanto, uma fraternidade destes seres, né? Então, eles vão participar de um trabalho especial, de um trabalho sutil, né? E que vai repercutir entre os homens comuns. Então, de tempos em tempos é trazida uma mensagem capaz de elevar uma determinada geração de homens, de pessoas, né? Então, nós temos, na antiguidade, a história nos relata, né? Pitágoras, né? Sócrates, Platão, aí depois vem, né? Aí você tem também Buda, depois Jesus, né? 600 anos depois. Então, nós temos inúmeros exemplos de que a humanidade, ela, de certa forma, ela é beneficiada por instrutores e, de tempos em tempos, advêm, né, chegam até nós com a sua mensagem, interpretando uma verdade universal. Então, eles, na verdade, no fundo, não trazem uma novidade, mas ele traz um olhar diferenciado. Ele traz algo que é básico, como, por exemplo, a necessidade de nos amarmos enquanto seres humanos. Eu me refiro aí ao amor fraterno,
ao cultivo da fraternidade, eles trazem essa mensagem de modos diferentes, usando línguas e palavras diferentes, né? Então, essa fraternidade, esses homens, se manifesta periodicamente utilizando poderes que lhes são inerentes, não para, não para machucar, mas para fazer o ser humano progredir. Então, se qualquer um de nós usa a religião para perseguir, machucar, discriminar ou causar sectarismo, realmente nós não entendemos bem a mensagem do mestre, seja ele qual for. Me refiro aos mestres autênticos, aqueles que deixaram exemplos compatíveis, né, com aquilo que a gente considera elevado. Então, nós temos um conhecimento e poderes pertencentes a esses seres, a esses homens especiais, digamos assim, mas que têm corpo como nós, enquanto encarnados. É digno de nota dizer que eles próprios afirmam que qualquer um pode atingir essa, esse patamar evolutivo, essa capacidade mental, espiritual, física. Eles dizem que isso é acessível a todos. Aliás, o próprio Novo Testamento, na Bíblia, fala, né? Paulo diz, né? Paulo apóstolo, todos vós alcançareis a estatura espiritual de Cristo. O Jesus que diz, o que eu fiz, podereis fazer e muito mais. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu, né? Como já dissemos. Então, é um caminho acessível, mas como diz também a Escritura, a porta é estreita. A porta é estreita, né? E ele diz também, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarei no reino dos céus. O reino do céu para o nirvana, para o cristão, é como se fosse o nirvana para o budista, né? Então, Buda, aquele que despertou, né? Alcançar o plano búdico, o plano da intuição, o plano em que não há separatividade. Então, no caminho espiritual, a partir do trabalho, da reflexão, do estudo, da dedicação, da filantropia, do nosso investimento espiritual, no sentido é, de trabalho prático, né? Meditação e serviço à humanidade, nós vamos galgando um entendimento cada vez maior. Então, a literatura da ciência esotérica ela é extensa. Os livros de história relatam isso, as grandes religiões, suas escrituras, os seus representantes, seus santos, seus devotos. É dito também que aqueles que estudam e avançam nessa ciência esotérica, eles acabam desafiando algumas convenções, né? Nós sabemos que muitos costumes humanos, eles são incompatíveis com a lei de amor, eles são incompatíveis com a lei do progresso e representam torpezas e acabam criando dificuldades para que o homem possa caminhar em paz e seguir rumo ao seu próprio aperfeiçoamento, né? A gente sabe que determinadas culturas têm certas práticas que são violentas, que são preconceituosas e que ah, funcionam como impedimentos, né? Dificultando o caminho em direção ao bem verdadeiro, né? Por isso, muitas vezes, é, esses luminares, né, esses representantes da ciência esotérica, esses místicos, como a Sarah Blavatsky, acabam desafiando uma época, né? A Sarah Blavatsky, que era mulher no século XIX, a gente sabe que o sexo feminino era considerado pessoas de segunda classe, né? Não podiam participar, não podiam votar, não podiam ocupar certos cargos. Então havia toda uma dificuldade inerente ao simples fato, né, dela ser mulher. Então
Apesar de toda essa dificuldade, ela foi educada, ela teve acesso à escola. A gente sabe que algumas culturas impedem o acesso da mulher à escola, à formação acadêmica, e ela rompeu com todos esses padrões e se tornou uma grande escritora e fez esse trabalho magnífico em prol da divulgação dessa ciência esotérica, da sociedade teosófica e da teosofia, né? Então, muitas vezes, se engajar nessa proposta de espiritualização das criaturas implica deixar alguns costumes mórbidos para trás. E isso vai liberar a nossa mente em relação a esses grilhões, né, que são trazidos por certas convenções e por certas falsas autoridades. Nesse sentido, a senhora Blavatsky fez grandes contribuições, não apenas como fundadora, né, uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, mas como amanuense, né, de todo esse manancial literário que ela nos trouxe, compilando, né, fragmentos da antiguidade numa ordem lógica inteligível para a língua e a mente ocidental, e tornando, portanto, essa ciência esotérica acessível a muitas pessoas aqui do Ocidente, né? Mas, para isso, ela teve que se opor ao dogmatismo e à perseguição dos religiosos de então, né? Os missionários, cristãos, etc., né? Que estigmatizavam todo aquele sincretismo, né? Entre Oriente e Ocidente e consideravam os orientais como sub-humanos, muitas vezes, de forma presunçosa, né? Inclusive. Aliás, presunção essa que se estendia aos homens de ciência e ao próprio espiritismo, né, do século XIX, que surgiu lá. O fato é que, com todo esse trabalho e contra todos esses obstáculos, ela conseguiu restaurar uma tradição esotérica, né, através da doutrina secreta, de Sem Véu, a chave para a teosofia, a voz do silêncio, através dos milhares de artigos que ela escreveu. Só para se ter uma ideia, os artigos dela foram compilados e aqueles que foram encontrados couberam em 15 volumes. Então, a senhora Blavatsky nos deixou um legado de dedicação, fidelidade à causa, né, e altruísmo, à causa do bem, né, à causa teosófica, à causa esotérica. Não nos referimos aqui ao esoterismo, né, Buenadich, ao esoterismo tal como muitas pessoas equivocadamente a veem, né, como uma ciência adivinhatória, né? Recapitulando, o esoterismo é o lado interno da natureza, do homem, do cosmos. Toda vez que o ser humano descobre algo novo, por exemplo, sobre o átomo, ele está sendo esotérico. Então, nesse sentido, a física quântica talvez seja algo que mais se aproxime do esoterismo. Então, ela foi, apesar dela ter sido vítima de hostilidade, perseguição, insulto pessoal e calúnias, né? Ela conseguiu enfrentar, superar e deixar um legado e que veio se manifestar principalmente agora no século XX, já que o século XIX não estava totalmente preparado, né? E o próprio trabalho do Einstein, dito que ele tinha no seu livro de cabeceira a doutrina secreta, né? A meta dele disse isso, e a gente vê que muitas das suas teses, por exemplo, estão ali, corroboram, né, com aquilo que é escrito na doutrina secreta. Então, os seus críticos não conseguiam refutar de forma convincente aquilo que os ensinamentos da Sra. Blavatsky trazia e acabavam indo para a argumentação ad hominem, né? Ou seja, difamar a pessoa, já que ele não conseguia refutar a mensagem. Então, os trabalhos da Sra. Blavatsky e a sua contribuição ao movimento teosófico deixou uma extensa bibliografia, inúmeros escritos, né? Das quais nós já nos referimos aqui, como a doutrina secreta, a existência e os escritos reunidos.
que é a compilação dos seus artigos. O senhor Geoffrey Parkin, ele faz uma abordagem de muitas citações que podem ser encontradas, né, nessas obras aqui citadas da senhora Blavatsky. Então, por conta disso, ele faz algumas recomendações de estudo, né, que ele chama de nota preliminar. Isso vocês irão encontrar logo na introdução do nosso livro aqui em estudo, né? E são, na verdade, orientações aos estudantes da ciência esotérica. Então, ficamos convidados aí a estudar. E aí, ele faz, nessa nota preliminar, algumas explicações. Ele fala da estrutura, né? Ele dividiu a obra em duas partes. Na primeira parte, você tem capítulos introdutórios, né? Depois você tem os capítulos mais discursivos, né? Então, na primeira parte, o material é introdutório, é mais geral, e na segunda parte do livro ele repete os mesmos títulos, né, os capítulos da primeira parte, mas ele traz material suplementar, ele traz citações, né, diretas das obras que basearam os comentários dele na primeira parte. Então ele traz um apoio bibliográfico, né, através dessas citações. Ele faz até uma sugestão de método de estudo desse livro que a gente está utilizando agora. Primeiro, ele recomenda que a gente estude a primeira parte, que é o que a gente está fazendo, né, começando hoje, para que nós possamos nos familiarizar com esse conteúdo. Depois, a gente faz uma releitura desse material e, num terceiro momento, a gente vai para a segunda parte, para fazer a leitura e o estudo da segunda parte. E lá nessa segunda parte, o autor, né, que na verdade é o compilador, ele traz trechos, né, selecionados por ele, ou seja, são escolhas pessoais que ele fez e que ele achou significativo. Então, aqui nós temos um exemplo à esquerda, o capítulo 1, sobre a ciência esotérica, da primeira parte, e na segunda parte você tem um capítulo homônimo, tá? Com o mesmo título, portanto, né? Então, muda apenas a abordagem. Veja que à direita de vocês é possível ver citações diretas das obras que lhe serviram de referência, em particular da senhora Blavatsky. Então, ele vai fazer uma introdução nesse momento, né, sugerindo que se estude textos, né, no seu contexto original e apoiadas nessas referências. E ele cita, inclusive, uma obra que foi escrita com base numa, numa conversa que a senhora Blavatsky teve com alguns de seus seguidores 3 semanas antes da morte dela. E esse diálogo ele foi resumido, né, numa obra chamada Fundamentos de Filosofia Esotérica, boa, né? E nessa obra a ênfase é totalmente na unidade essencial da existência. Então, a senhora Blavatsky nos deixa a mensagem de que não podemos perder de vista de que somos uma unidade em todos os sentidos, né? Espiritualmente falando e materialmente falando. Aliás, não por acaso hoje a gente vive, né, a repercussão daquilo que coletivamente nós fazemos com o planeta Terra, né? Uma delas, infelizmente, né, são as repercussões ecológicas, né, o aquecimento global. Então ele diz que no passado, baseado nesses livros, né, houve uma idade do ouro, né, uma era de heróis santos, né, mágicos, sábios, e essa idade de ouro ela é retratada no folclore e nas tradições de inúmeros povos, né? Inclusive contos, né? Às vezes até um conto indígena. Então, a gente, classicamente, né, aqui no Ocidente, somos, digamos assim, frutos, né, da cultura greco-romana. Então, nós sabemos sobre o panteão grego, né? Temos um conhecimento superficial, mas
chegou até nós a existência dos deuses gregos. Os romanos, né, recapitularam esses deuses e renomearam, né? Mas a ideia subjacente à existência de certas forças naturais e inerentes à própria natureza e que são responsáveis pelo movimento, né? São os agentes, né? Os atores em diferentes níveis, está presente não apenas na cultura grega, na cultura romana, mas em todas as culturas, né? Se a gente for estudar os nórdicos, tem lá, né? Os deuses nórdicos, se fala em Odin, né? Se fala em Thor. Se a gente vai para os celtas, a mesma coisa. Se a gente vai para o hinduísmo, nem se fala, né? São milhares e milhares de deuses hindus, né? De diferentes tradições. Então, o simples fato de que existem esses super seres ou de heróis como Hércules, né? Aqueles que são filhos dos deuses, mas que são metade humanos, ou até mesmo de tradições mais recentes, como os santos católicos, que são pessoas divinas, né? Homens e mulheres divinos, que expressaram de forma diferenciada essa divindade, ou a magia persa, a magia ou os sábios egípcios. Enfim, então, se nós nos debruçarmos sobre as diferentes culturas, nós veremos que sempre existiu referência a esses seres diferenciados e a um conhecimento que vai além do conhecimento ordinário, né? E a senhora Blavatsky nos diz, através das palavras de Parkin, que, na verdade, de fato, todos esses povos, essas culturas, elas têm uma herança em comum, né? Então, você tem uma realidade subjacente a todas essas ideias e que superam, né, os mitos e que superam as alegorias. Então, há sempre uma realidade por trás do mito. Então, cada história, por exemplo, da mitologia grega tem um ensinamento subjacente, um ensinamento moral, um ensinamento cosmogônico, um ensinamento que resulta numa espiritualização da criatura. Basta, obviamente, fazermos a interpretação correta e a aplicação adequada desse conhecimento. Então, ah, isso nos remete novamente à ideia de transcendência, né? Esses mitos, eles transcenderam o cotidiano, eles transcenderam o homem comum. Então, muitas tradições ditas folclóricas trazem, na verdade, como pano de fundo esses ensinamentos esotéricos e, portanto, a expressão das leis naturais. Se existe um conhecimento, existe um caminho para se obtê-lo. Então, há uma meta, né, que é obter esse conhecimento, aplicá-lo corretamente em prol da evolução, em prol do coletivo, e que para se alcançar esse conhecimento é necessário obediência, por exemplo, e perseverança. Então, a obediência no sentido de estar de acordo com as leis da natureza. E a perseverança no sentido de manter o foco e eliminar distrações e ter sempre uma meta por trás da meta material. Então, é preciso ter uma expectativa da própria vida e da própria existência. E se nós considerarmos a imortalidade, ou seja, o fato de que a alma, né, e o espírito sobrevivem à morte do corpo físico, nós já teremos desvelado uma grande realidade, um conhecimento que pode nos ser útil. Porque se o homem não morre após a morte do corpo físico, se de alguma forma ele subsiste, isso significa que
de fato, a vida é passageira, mas também de que nós levaremos algo dessa existência. E, obviamente, a qualidade desse material que a gente carrega conosco, do nosso cadinho, é diretamente proporcional à qualidade daquilo que pensamos, daquilo que expressamos em termos de sentimentos e desejos, de preferência, obviamente, emoções e sentimentos positivos e bons e construtivos pensamentos. Nós, então, empenhamos a nossa vida pós-morte em consonância com a vida que levamos na nossa efêmera existência terrena de algumas décadas, em média, né? Então, esse conhecimento ele já nos coloca numa condição diferenciada já, se a gente considerar a visão puramente materialista, onde salve-se quem puder, ou aquela a lei de Gerson, né? Sempre tirar vantagem. O importante é tirar vantagem. Obviamente, se a vida fosse uma única existência material e selvagem, de fato, essa competição seria o centro, né, da vida das criaturas. Mas, intuitivamente, ou através das religiões, da percepção filosófica ou do conhecimento científico, os indivíduos são levados a ter uma visão melhor da vida, uma visão mais ampla e altruísta. Então, existe um caminho para se descobrir esses segredos da natureza e se percebe mais adiante, como adendo, que não apenas somos imortais, mas que esse ego que desencarna vai, num determinado momento, reencarnar ou renascer, como diz os budistas. É a paligenesia dos gregos. Então, somente assim nós temos uma explicação para o progresso infinito e para a ampla possibilidade que o homem pode desenvolver. Então, ele diz que o escopo do livro que ele nos apresenta é aquele que deseja despertar, é aquele que deseja conhecer e que já está desperto, né? Desejoso de obter essas informações e conhecer melhor a natureza e a si mesmo. E, obviamente, como todo estudo, há uma necessidade de esforço, né? Intelectual, dedicação, esforço moral, muita renúncia, né? Tem que dizer muito não a determinadas facilidades ou a determinadas, como coloca, né, o Novo Testamento, tentação, para que o homem não se perca e não se torne escravo do mundo ou das suas próprias fraquezas. Então, essa mudança exige esforço, exige dedicação. E, obviamente, qualquer conquista, na verdade, traz a necessidade de trabalho, né? Traz a necessidade de dedicação. Então, os sábios, eles deixaram como legado dicas e orientações sobre a vida, em particular. Então, essas instruções, elas abarcam as positivas, ou seja, eles indicam o caminho que deve ser seguido. Jesus falou, por exemplo, no perdão, né? Perdoai nossos inimigos, perdoai para que Deus nos perdoe, né? Ah, trazendo, através da sua fala, através das escrituras, uma ideia que já existia, né? E que é universal. Fala também sobre os perigos, muitas vezes chamadas de tentações, e sobre o potencial humano, né? O que eu fiz, poderia fazer e muito mais. Então, esse ensinamento que se tornou público na época de Jesus e que custou a vida dele, né? Então, ele pregou a palavra, a boa nova, né? Boa nova quer dizer evangelho, e por conta disso, ele foi considerado subversivo e só pregou por 3 anos e foi assassinado, né? Foi
foi morto. E esse foi um dos preços que, infelizmente, ele pagou por divulgar essas verdades universais, por divulgar a paz entre os homens, o amor ao próximo, a caridade para com aqueles que necessitam. E até o início da pregação de Jesus, a gente vê, me perdoe aí, obviamente é um comentário meu, né? Já que a gente está numa sociedade ocidental e majoritariamente cristã, ele começou a pregar na Galileia e não na Judéia. Por quê? Porque na Galileia você tinha os excluídos, os mestiços, né? Você tinha os pobres. Então, ele mesmo disse que ele veio para os doentes. Então, obviamente, como diz o padre Júlio, né? Se você vai defender os necessitados, aqueles que são deixados de lado, negligenciados, você também vai ser negligenciado, né? E aí ele fica exposto aos mais diversos ataques, né? Então, esse ensinamento, não por acaso, ficou em segredo. E, na verdade, uma parte importante continua em segredo até hoje. Mas esse conhecimento ele está disponível, né? O conhecimento básico, os chamados mistérios menores, né? Ele está disponível nas escrituras, nos escritos místicos e filosóficos, que são eficientemente resgatados, né, pela senhora Blavatsky, e que o Parkin quer chamar a atenção aqui. Muito bem. Então, a senhora Blavatsky, né, que divulgou esses ensinamentos, ela organizou e interpretou isso de uma forma inédita, né, sem precedentes. Então, se a gente lê a doutrina secreta, a gente vê que a forma com que esse conhecimento esotérico, essa ciência esotérica está retratada ali, essa sabedoria antiga é resgatada, é algo realmente inédito. Então, a doutrina secreta, da qual a gente está repetidamente citando, no seu próprio subtítulo, né, ela é a síntese da ciência, da religião e da filosofia, mas assim considerada. Mas a teosofia ela não é uma religião, mas um conhecimento que abrange a totalidade, incluindo a religião. Então, a teosofia ela não é uma religião em si, mas ela é também religião. Religião vem de religare, e, indubitavelmente, o que a filosofia nos traz, em termos de exemplo e orientação, de fato, nos faz religar à nossa origem. Então, existe um desenvolvimento de faculdades internas que aconteceu com nossos antepassados de escola e que vem acontecendo com outros indivíduos, sendo que essas faculdades, elas, por serem internas, evidentemente, não são como o pavão, né, que se manifestam externamente. Aliás, se o indivíduo busca destaque, é porque falta-lhe algo internamente. Quando o indivíduo está pleno internamente, menos necessidade de se expor, de se destacar ou de se impor, né, já que nem isso ele deveria, ele tem. Portanto, é de se supor que a maioria desses seres eles estão, na verdade, anônimos e trabalham nos bastidores. Mas e esses pregadores que fundaram religiões ou líderes, como a própria senhora Blavatsky? Eles se expuseram por uma questão de necessidade, né? Porque eles vieram divulgar e pagaram um preço por isso. Foram perseguidos, vilipendiados, caluniados, perseguidos, né? Então, são exceções quando esses indivíduos se expõem. Ademais, eles trabalham inspirando sutilmente e trabalhando, inspirando os homens sutilmente e trabalhando nos bastidores, pela paz, pela concórdia
e pelo progresso dos seres em todos os níveis, tanto espiritual quanto biológico. Então, esses seres, chamados na literatura filosófica muitas vezes de adeptos, eles são exemplos de investigadores que alcançaram um conhecimento extraordinário e que transferiram esse conhecimento para por diferentes gerações através da relação mestre-discípulo, ou mestre-aprendiz, instrutor-aprendiz. E aí você tem vários níveis de aprendiz, vários níveis de instrutor. O fato é que existe realmente essa cadeia, né? Aliás, o próprio apostolado das igrejas cristãs, né? Onde o indivíduo, o sacerdote, ele vai iniciar um outro sacerdote, isso, de certa forma, reflete um pouco esse modus operandi, né, dos adeptos e da fraternidade oculta, né? Então, essa ciência ela é baseada em observação, como já dissemos, é semelhante às ciências físicas, mas os instrumentos da ciência esotérica são internos, são psicoespirituais, portanto, são mais confiáveis. E eles são inalterados pelo tempo, pelo espaço ou pelos elementos, como acontece com os instrumentos materiais. Então, nós temos características comuns nessas escrituras e essas características em comuns nos remetem a um fato pertencente à antiguidade, um conhecimento pertencente à antiguidade e que chegou até nós como legado. E não há grandes segredos no que se refere ao homem, né? Todos sabem, todos aqueles que se dedicam, né, a um pouco da espiritualidade, tentam, né, se dedicar à espiritualidade, eles percebem que o caminho da autotransformação é uma necessidade, até para que o homem sofra menos, né? Aí a gente lembra das 4 novas verdades do budismo, né? E o nobre opte pelo caminho, né? Falar corretamente, pensar corretamente, meditar corretamente, o reto meio de subsistência. Então, toda essa autotransformação serve como uma preparação, né, uma antessala, um prólogo, né, para que a escada de Jacó, né, a escada do crescimento espiritual, se abra, né, diante desses buscadores, diante do peregrino. Né? Então, essa perfeição humana deve ser a nossa meta. E isso implica no despertar gradual dos poderes divinos. Se a lei é amor, se a lei é bondade, que assim sejamos. Então, para concluir, vamos trazer aqui a mensagem que ele deixa, que esse autor deixa no final da sua introdução. Simplesmente se ponha a caminho. Você poderá estar se dirigindo a um mundo novo e maravilhoso. Então, são essas as palavras de incentivo para que a gente possa, pelo menos, nos interessar por esses temas e buscar algo melhor diante de nós. Então, eu só tenho a agradecer. E vou encerrar por aqui.